Essa que eu chamo que é o infantilismo da esquerda, há muito tempo eu digo isso, agora está se comprovando. Então, acho que essa é uma questão fundamental, muito decisiva. Esse diálogo tem que ser interrompido e nós temos que fazer a crítica do liberalismo de esquerda. Ambos são funcionais à ordem. O liberalismo de direita e o liberalismo de esquerda. E agora eu disse, o sistema sucumbiu porque emergiu na cena o ultraliberalismo de Paulo Guedes, que está mandando uma bala contra tudo e contra todos, numa violência total e com aceitação eleitoral. Esse é o drama que nós temos que explicar. E todos aqueles que quiserem praticar o bom mocismo agora estão se defrontando com o espelho. Eu acho que esse é o problema, a equação política que determina o cálculo do sindicalista, do youtuber, do parlamentar, do dirigente partidário, de todos, Ron. Essa é uma questão muito clara no Brasil. Está chegando o limite dessa política. Eu alertei isso exaustivamente. Inclusive aqui no programa, diversas vezes. Lido, olha só, você falou aí dessa questão de fundo dramática. Agora tem uma meta questão aí, que é o seguinte, a gente sempre alertou aqui, você também é um crítico, Requião é um crítico e Brizola era o maior crítico ao sistema eleitoral atual brasileiro, né, da urna eletrônica inauditável. Pois bem, né, a gente aqui inclusive teve um artigo que a gente publicou, eu acho que em 2018, que é um compêndio com todas as fragilidades e notícias esquisitas sobre o sistema eleitoral brasileiro ao longo do tempo. A gente tem a honra, esse artigo ter sido republicado pelo Paulo Henrique Amorim no site dele, antes dele falecer, e antes do site dele, infelizmente, ser encampado pelo maior inimigo dele, que era o Daniel Dantas, né, que tantos processos moveu contra ele, que hoje em dia, pelas pessoas que lá falam e que falam, parece fazer parte, de fato, de direito do sistema Dantas de comunicação. Né? Isso é vilipêndio de cadáver. Assim, Paulo Henrique Amorim não merecia isso. Mas ele, que também era um campeão dessa causa da impressão do voto, pegou esse artigo, publicou, recomendando a leitura lá no Conversa Fiada, quando o site era digno desse nome. E, Nildo, eu devo falar o seguinte, né? Aqui a gente olhou aquela história esquisitíssima de Roberto Requião não voltar no Senado, né, com uma votação que era uma fração da votação obtida na soma por todo mundo que apoiava ele naquela eleição, outros resultados esquisitos em 2018, e eu devo dizer o seguinte, recentemente, com entendimentos que eu tive de pessoas que foram atrás disso, né, investigando, em mais de uma capacidade no Estado, eu saí muito reforçado da minha desconfiança com relação ao sistema eleitoral brasileiro, no sentido de que o sistema bota quem quer e tira também quem quer. Sobre isso, eu recomendo que você que está nos vendo, coloque no YouTube, quando acabar essa transmissão, bote o seguinte, não tem a ver com o que eu estou falando não, mas assim, só para você ver, necessariamente. Coloque assim, Protógenes Queiroz, Mariana Godoy, aquela jornalista. E aí você vai encontrar uma entrevista de uns 3 anos atrás do delegado, não é ex não, do delegado de Polícia Federal injustiçado, Protógenes Queiroz, ex-deputado, a essa jornalista, aqui na Suíça já, num local oculto e tal, pela questão de segurança. E ele vai falar várias coisas, dentre as quais ele vai falar que investigou e conseguiu relato técnico, conheceu técnicos da Justiça Eleitoral e pessoas trabalhando que pegaram a fraude como ela se dá, a fraude no sistema eleitoral brasileiro. Então, consegui identificar um dos fraudadores, denuncia isso ao Ministério Público Regional Eleitoral. Ele admite a fraude? Ele admite a fraude foi feita pela empresa na época em ambiente da Diebold, que é a empresa que fabrica as urnas eletrônicas, que é responsável pelo software das urnas eletrônicas. Ele é um dos técnicos engenheiros operacionais, é um técnico de Osasco, inclusive, e ele falou em detalhes como fraudou a minha eleição e como fraudou outras eleições. Para além disso que você está falando isso é notório, né? Esse ultraliberalismo do Guedes, travestido de conservadorismo moral com Bolsonaro, tem representatividade social. Agora, isso não quer dizer que a representatividade social, que desgraçadamente existe, seja aquela que aparece na urna eletrônica sem o papelzinho do Brizola, né? Em cuja justiça eleitoral senta como presidente Luiz Roberto Barroso, que tem que explicar ainda qual a origem dos 2,5 milhões remetidos via CC5. Então, para piorar o que já é péssimo, que é essa representatividade social do ultraliberalismo travestido de conservadorismo moral, comportamental, ainda ninguém tem como saber o que vai sair da maquininha, né? Então, realmente, a gente está numa quadra muito complicada em que se alguém tinha alguma ilusão com relação à disputa da nacionalidade,
depois das conversas que eu tive recentemente, assim, essa pessoa ainda está assim, muito no wishful thinking. Eu acho que temos que superar claramente essa visão da política resumida à urna e com os perigos da urna eletrônica. Uma dimensão eleitoral da política é o terreno por excelência da classe dominante. Quem ousará questionar o Barroso, Nildo, que preside a urna eletrônica inauditável? Quem ousará? O grande... E tudo isso nós não experimentamos. Eu vi a urna eletrônica no sistema venezuelano paralelo com o sistema da tinta e da apuração física. Ninguém tocou nisso. E esse protofascista que está aí, ele ficava falando nisso, mas agora silencia sobre isso. Eu coloquei sempre que o melhor sistema de apuração é o venezuelano. Eletrônico e físico junto. Dá para auditar e foi implementado por Hugo Chávez na Venezuela. Eu acho que é isso. E na próxima terça-feira quero fazer aqui a crítica do programa do PT. Quero dar um grande abraço a todos os expressionautas, aqueles que saudaram a minha presença aqui, aqueles que criticaram também, e a você, Ron. Portanto, não há que vacilar. Firmeza, adiante, e à esquerda, sempre. Um grande abraço. É isso aí. Nildo, um abraço para você. Mais uma vez eu agradeço a atitude pessoal, agradeço em nome do meio e agradeço certamente em nome de toda a comunidade pela sua solidariedade na semana passada, por você ter vindo aqui mais uma vez e não fugirar.